A gente vai falar sobre prevenção, estamos em pleno Outubro Rosa, claro que esse é um assunto que deve prevalecer o ano todo, mas no mês de outubro a gente chama a atenção, especialmente das mulheres em relação ao câncer de mama. Vamos conversar agora com a ginecologista e obstetra a Daiane Coutro, ela é médica do Centro de Oncologia do Hospital Bruno Bor. Também vamos falar com a médica residente de ginecologia e obstetrícia do HBB, a Mariana Caselli, a respeito justamente de prevenção. Já falávamos aqui um pouco fora do ar, né, a respeito de números. Tem alguns números bem preocupantes. O Rio Grande do Sul poderá registrar 3.700 novos casos anuais de câncer de mama, aponta um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a partir de dados oficiais do Instituto Nacional do Câncer. Mas tem mais números, né, Ricardo, a respeito do câncer de mama? Em relação ao Brasil, se estima também, o INCA estima 73.610 novos casos de câncer de mama até 2025. E um outro dado que chama bastante atenção é que a cada 100 mil mulheres com câncer de mama, a doença causa 18 mil mortes. Então é um índice bastante elevado, né? E muitas vezes a gente sabe que é porque, quando é diagnosticado, já é tarde para fazer o tratamento ideal. E quem pode falar mais então para a gente é a Daiane, a doutora Daiane, também a Mariana, a respeito disso. O que está faltando? Por que ainda há tantos casos? Falta prevenção? O que está faltando para que esses números talvez sejam modificados de alguma forma? Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, muito obrigado pelo convite, né? Agradecer. E aos ouvintes também. Então, assim, o que está aumentando o risco de câncer de mama, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre prevenção primária, que é como a gente tem como prevenir o câncer de mama. Então, tanto Rita, Ricardo, né? Eu acho que é o estilo de vida, né? Então, as pessoas, elas estão consumindo mais bebida alcoólica. A bebida alcoólica aumenta mais de 8% o risco de câncer de mama. Por mais que as pessoas postem que façam exercício físico em redes sociais, quando você vai perguntar no consultório, às vezes elas respondem uma vez ou nenhuma vez. Então, por semana. Por semana, tá? Isso é até uma pergunta que a gente recebe. Eu participei na Unimed de um trabalho, e isso está vindo nas perguntas do aplicativo da Unimed. Então, isso chama muito atenção, né? O exercício físico, 180 minutos de atividade de moderada intensidade por semana, reduz 30% o risco de câncer de mama. E o sobrepeso e a obesidade aumentam o risco de câncer de mama, principalmente na pós-menopausa. E isso a gente observa, porque isso também a gente calcula em consultas o índice de massa corporal. Então, foi falado também no Congresso Brasileiro de Mastologia que por que está aumentando o risco em pacientes, né? Principalmente em pacientes jovens também, e é por causa desses 3 fatores: álcool, né? Bebida de álcool, sobrepeso e obesidade e inatividade física. Então, isso é fundamental, principalmente para pacientes também abaixo de 40 anos, que a gente está observando mais casos de câncer de mama, né? Principalmente na região que a gente mora, na região sul do Brasil. É. E aí acontecendo mais cedo, esses casos aparecendo mais cedo, é porque pelo menos temos mais conscientização, as mulheres estão cada vez mais cedo se preocupando, fazendo os exames, ou é porque aumentou de fato e está tendo menos preocupação, e aí todos os fatores que foram mencionados pela Daiane, ou tem outros fatores também que levam? É mais preocupação e por isso está aparecendo, ou aumentou de fato o número de casos precoces? Aumentou o número de casos precoces por causa do que eles comentaram, é sobre esses 3 fatores, né? O estilo de vida, né? Até tem se tu pegar uma foto, por exemplo, de pessoas na praia nos anos 50, tu vai ver o corpo das pessoas, são pessoas magras. Geralmente são pessoas mais magras. Se tu pegar uma foto dos anos agora, nos anos 2000, 2020, tu vai ver que as pessoas estão mais obesas, têm mais sobrepeso e praticam menos atividade física, consumem mais bebida alcoólica. Então, não é porque as pessoas estão fazendo diagnóstico precoce, porque geralmente
o que a gente observa? No Brasil, o estadiamento, a gente pega pacientes, aqui na região a gente tem pego pacientes com menos avançado do que a gente pegava. Quando eu cheguei aqui, para trabalhar aqui em Lajeado, a gente pegava casos mais avançados de Há câncer. quanto tempo, mais ou menos? Faz uns doutora? 17 anos que eu tô aqui. A gente pegava mais casos. Claro que a gente não deixa de pegar isso ainda. Mas a gente tem pegado mais casos iniciais. E isso se dá por causa do rastreamento com mamografia. Né? O rastreamento que deve ser realizado a partir dos 40 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Também Mastologia. diminuiu, né? Não. A idade ou não? Assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia recomendam mamografia a partir dos 40. O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos. Então, depende da sociedade que você segue. Depende do protocolo, né? Eu, como mastologista, eu sigo a Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40 anos, porque isso tem impacto na sobrevida. Diagnóstico precoce vai ter impacto na sobrevida da paciente e em menos tratamento, menos mutilação para a paciente, né? E isso também ganha em sobrevida. Mais ou menos regula aí com a questão do homem em relação ao câncer de próstata, então a idade, né? Agora, quando vocês falaram que nós estamos tendo mais casos precoces, isso é a partir dos 40 ou temos casos até de pessoas, de mulheres com 30? Mais E a gente jovens. fala, é importante, a gente fala de mulheres, mas tem 1% dos casos que também acontecem em homens. Câncer de mama existem para homens também. Sim. Mas tem mulheres mais jovens ainda do que os 40 anos. E aí, em que tipo de casos que é importante que a mulher já faça o exame antes para também diagnosticar precocemente? É questão da família, de ter a genética ou algum sinal no corpo, além daquele nódulo, aquele pontinho que está ali no seio, que está incomodando? Na maioria dos casos, as que chegam mais jovens são assintomáticas, né? A maioria que eu tenho- Assintomáticas? Sintomáticas. As que já Sintomáticas. percebem alguma alteração, que elas vão fazer o Quais exame. são as alterações? Elas percebem algum nódulo na mama, alguma alteração no mamilo, alguma descarga também, né? Saída de secreção. Saída de alguma secreção do mamilo ali. Ou, às vezes, já vi casos de pacientes que não tinham nenhum caso na família e que notaram essa alteração no autoexame também. E aí foram investigar. E aí Por foi isso que o autoexame ele ainda é Ele é Ele é importante. importante, mas ele Principalmente para as mais jovens que talvez não farão a até mamografia para ainda. guiar a buscar um serviço especializado, né? Uma Mas investigação. ele não substitui, Não substitui. a mamografia. As pacientes, o autoexame, o que a gente escuta das pacientes é assim, mas eu não sinto nada, eu não palpo nada na mama. Isso não substitui a mamografia. Não. Não. O que está acontecendo é que tem pacientes que estão tendo casos de câncer com menos de 40 anos. Tá? Pois Isso é, que está... normalmente não vão fazer a mamografia porque Isso. ainda não estão na E idade. na questão da familiar, todo câncer ele tem origem genética. Só que só 5 a 10%, um pouquinho mais, a pessoa nasce com o gene. Então esse é hereditário. Nasceu com a pessoa, tem origem familiar, né? Só que 90% a pessoa adquiriu a mutação durante a vida, pelo estilo de vida, seja por álcool, tabagismo, obesidade, né? Ela adquiriu essa mutação. Então, 90% aproximadamente não tem história familiar. Então, não é porque tu não tem história familiar que tu não tem que fazer os exames. Né? Basicamente são esses 3 fatores, é a questão da obesidade, é o álcool, agora a senhora fala também do tabagismo, e nós temos também, qual outro ponto? A falta de exercício físico. Basicamente são essas faltas os que mais levam, o importantes. excesso que leva. A amamentação reduz 4% o risco de câncer de mama. Então, tem outros fatores, né, que também são importantes, mas o estilo de vida é fundamental. O que eu digo, assim, que exercício físico não é uma coisa que tu tem que gostar. Tem gente que gosta de fazer exercício físico, mas exercício físico é uma questão de saúde. Tu gostando ou não, você tem que fazer, né? Então, assim, 180 minutos de exercício de moderada intensidade, isso reduz 30% o risco. É muita coisa. Claro que eu aconselho que toda paciente também consulte com um cardiologista antes que faça atividade física para ver se está tudo bem. Né? Não vá começar a fazer atividade física sem uma orientação. Mas, assim, reduz muito o risco de câncer. Então, como é importante? Então, tem coisas que mesmo... O que eu digo para as pacientes? Mesmo você gostando ou não, você tem que fazer exercício físico. Porque com 70 anos, você quer estar caminhando,
quer estar aproveitando, quer estar levantando, quer estar se arrumando, né? E o exercício físico vai dar essa qualidade de vida. Tem coisas que não se tem escolha. E uma é fazer exercício físico. Tem que fazer parte da rotina. Em relação a acesso aos exames, porque talvez muitas mulheres, por um motivo ou outro, não tenham esse acesso, isso também pode acontecer, tem algum relato nesse sentido? Ou não tiveram acesso porque também pensavam que não tinham risco nenhum e aí acabaram não fazendo? Como é que está essa questão de busca por exames? Olha, às vezes a gente solicita exames e o SUS ele tem cotas, né? Então isso eu não sei te responder qual é a cota do SUS, o número, né? Mas o que a pessoa tem que... O que eu digo para as pacientes? Não espera completar 1 ano para vir pedir a mamografia. Venha antes de completar 1 ano na consulta. Porque o que vai acontecer? A gente vai solicitar antes o exame para ela poder fazer anual. Né? É mais chance dela conseguir fazer próximo da data de 1 ano. Então, não venha consultar depois que completou 1 ano. Né? Muitas vezes a gente pega casos de câncer, fez a mamografia 1 ano e meio e daí apareceu. Se ela tivesse feito em 1 ano, talvez a gente tivesse pegado a lesão um pouco menor. E isso faz a diferença no tratamento. Né? Uhum. E outra coisa importante que eu acho é que todas as pacientes abaixo de 40 anos não se tem uma conduta quanto às mulheres que as mulheres estão engravidando mais tarde, tá? Então, se está pegando muitas pacientes grávidas com câncer de mama, né? Então, eu acho que a gente não tem um protocolo abaixo de 40 anos o que fazer com essas pacientes. Mas eu acho que pelo menos um exame clínico seria importante, né, para essa paciente, né, para avaliar ela antes de engravidar, né, para não acontecer, evitar de se acontecer casos, né, de a paciente estar grávida e fazer um diagnóstico de câncer. Qual a complicação? É que assim, o paciente gestante, né, tem contraindicações em relação à radioterapia, à quimioterapia. Então, não é todo aquele... Às vezes a gente tem que esperar chegar 12 semanas. E isso, em 3 meses, o câncer ele evolui. Ainda mais num paciente jovem, que é mais agressivo, né? Então, esse tempo, ele interfere no tratamento do paciente, da paciente. E, às vezes, a gente adianta o parto, faz maturação pulmonar na criança, para nascer um pouco antes, para poder seguir o tratamento com a paciente, né? Então, é importante essa avaliação, inclusive pré-concepcional, numa consulta antes dessa mulher engravidar. A gente tem os números, falamos recortes aqui do Rio Grande do Sul, também do país. Tem algum recorte local que se possa falar dos atendimentos que vocês fazem, talvez no HBB? Números? Eu não tenho os números do HBB, mas assim, aqui é um hospital de referência regional, né, na parte de oncologia, e os casos, então, da região são referenciados para investigação no HBB, né, da parte de... Claro, o HBB, ele atende a parte de câncer, né, com diagnóstico de câncer. Então, muitas vezes a gente atende patologias benignas, que daí não é referência pro HBB, né? Essas patologias benignas de mama, referência SUS é via Porto Alegre, né? Infelizmente, né, uma paciente daqui... Quando precisa alguma coisa, tem que ir via Porto Alegre. Mas o HBB é para da parte de oncologia em si, câncer mesmo, com diagnóstico. Em que lugar está o câncer de mama em relação a outros tipos de cânceres? Por exemplo, o câncer de pele a gente sabe que é muito comum, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde as pessoas têm mais origem germânica, enfim. Excetuando-se câncer de pele não melanoma, que é o basocelular e o espinocelular, o câncer de mama é o mais frequente nas mulheres. Mais que o de colo também. Muito, colo é o terceiro. É o terceiro. Colo de útero. Então, é importante também, uma questão do colo do útero, eu queria dar um recado para as mães, né? Porque não são todas as mães que indicam a vacina do HPV em meninas e meninos, né? E se tem uma idade que o SUS libera essa vacina. Então, se todas as mães pudessem vacinar os filhos, porque a gente tem uma vacina que previne um câncer. E essa vacina é muito importante. E deve ser realizada na idade. Quanto antes se fazer a vacina, que é a partir dos 9 anos, melhor.
Então, incentivar as mães que vacinem, que façam a vacina nos seus filhos do HPV. Isso é muito importante. Ainda é um tabu, né? De certa Ainda é um forma. tabu, porque o câncer de colo de útero é um câncer que se pega por relação sexual. É uma doença sexualmente transmissível. Né? E a vacina do HPV é contra esse vírus que se pega por relação sexual. Então, a gente tem um país religioso, né? Então, se tem um tabu, se tem uma onda de contra-vacina, né? Mas tu pega pacientes jovens que vão morrer por câncer de colo de útero que poderia ter sido evitado. Na sintonia conosco, a Mara, de Santa Clara do Sul, diz que faz parte da Liga Santa Clarense de Combate ao Câncer. Diz que hoje terão um evento em Santa Clara, no Salão Paroquial. Estou vendo aqui, deixa eu ver o horário. 1h30 abertura, depois tem palestra com a fisioterapeuta Mônica Johan. Acho que a doutora Lívia vai participar Isso, a doutora também. Lívia fala às 13h15. Lívia Gravina, Oncologia. Ela é oncologista do HBB. E a Eveline Baldi também, que é nutricionista. Então, esse evento que acontece lá em Santa Clara, ela até fala que teremos o sorteio de 60 mamografias e para os homens teremos a coleta de sangue para averiguar por causa do câncer de próstata, tudo pago pela Liga. E teremos respostas às coisas que confeccionamos para vender também e arrecadar fundos. Como é que é esse acesso? Ela fala de 60 mamografias sendo sorteadas. Para quem tem, fica diagnosticado, o SUS, ele cobre tudo? É rápido para as pessoas conseguirem fazer essa mamografia ou, enfim, todos os exames que são necessários? Se tem uma lei para isso, né? Dentro do momento que se faz o diagnóstico, tem essa lei de 60 dias para fazer a cirurgia, né? É o que a gente tenta, né? Então, assim... A cirurgia. E iniciar o tratamento, né? Então, assim, às vezes a gente não começa com cirurgia. Às vezes a gente pode começar com quimioterapia. E a mamografia, ela também é fácil de fazer? A mamografia é fundamental. Mas é rápido? Eu vou lá, consulto, na verdade nem preciso ter, né? A mamografia é para ver se tem. Ela vai fazer... As duas coisas, eu acho, né? rastreamento, O acompanhamento também. A mamografia faz parte do rastreamento, é um exame de rastreamento para câncer de mama, né? Que segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos. Tá, mas aí eu quero ver se eu tô com câncer de mama. Ou já diagnostiquei e quero fazer acompanhamento. É fácil? Eu chego lá no posto de saúde, encaminho, em poucos dias eu faço? Isso depende de cada cidade e quantas cotas tem a cidade que vai liberar a mamografia, né? Isso é uma questão também administrativa. Cada cidade tem um número X de exames, eu suponho, né, que vai liberar para fazer a mamografia. Essa paciente não vai pro HBB, né? Ela chega na oncologia, quando ela chega para nós, ela chega com o exame alterado, né? Mas para chegar até nós, ela tem que ter o exame, né? Então isso, eu acho que cada prefeitura tem um certo... Eu não sei o quanto de mamografia que eles liberam, né? E quanto demora também? E quanto demora também. Mas em média do deveria município. ser o quê? Um mês, O 2 médio, meses? o ideal seria, dentro daquele mês que tu Quanto pediu o antes. exame, né? Já fazer. Tu fazer o exame, né? A Tânia Neves, ela pergunta por que demora tanto para quem já tem diagnóstico de câncer melanoma para que se faça a cirurgia. Isso também é uma questão de cotas, né? Eu não sei como funciona isso, né? Quanto tempo dela ter o diagnóstico, aí isso do posto de saúde é encaminhado, é uma questão administrativa, né? Essa resposta eu não tenho. Porque o que nós médicos fizemos? Nós estamos lá para atender. É marcado um X de pacientes e a gente chega lá e atende. A gente não tem essa noção. Até chegar em vocês tem um outro processo. E isso é a Tem nível uma de regulação. É uma regulação. Regulação estadual. Então, essa resposta eu não sei, porque a gente não tem como... eu estou no posto, eu atendo no posto. Eu fiz o diagnóstico, eu não posso encaminhar para mim no hospital. Isso é a nível estadual. E agora falando diretamente para as mulheres que estão nos acompanhando. Claro, os homens também podem passar por essa situação, mas o número de mulheres é bem maior. Em relação à prevenção, algumas mulheres ainda têm medo de fazer, porque dizem que dói, ou porque medo de saber o resultado. Muitas vezes a pessoa não faz porque dá um medinho ali, dá uma Sempre. sensação. Claro que o diagnóstico é outra situação, né? Mas a pessoa fica com um receio e às vezes não faz por isso e vai empurrando e vai deixando passar o tempo. Isso acontece muito, assim, das mulheres ter medo de fazer o exame. E a gente próprio, eu atendo câncer todos os dias quase. Então, assim, tu sempre fica preocupado, né? Quando tu for fazer um exame para ver o que tu... Ainda mais que eu atendo. Então, isso é normal, tu sentir medo. Porque se tu faz um diagnóstico precoce, tu não sente nada na mama.
né? Geralmente as pacientes que sentem, elas não consultam por câncer, elas consultam por dor. A gente recém atendeu uma paciente hoje de manhã, qual era a queixa dela? Dor mamária. Essas pacientes vão consultar. As pacientes que têm câncer, geralmente elas não consultam porque não dói no início. Então essa é a diferença. Por isso a importância do rastreamento, né? Ricardo pergunta, esse aumento do número de casos de câncer em vários tipos não poderia ser também devido ao aumento da população e à longevidade? Não sei se essa indagação serve para os casos precocemente diagnosticados. Claro que conforme aumenta a idade, aumenta os casos de risco de câncer, né? E quanto maior o número da população, também a gente aumenta o número de câncer, né? Então isso tem uma lógica, né? A pessoa vai envelhecendo, tem mais chance de ter câncer. O câncer de próstata é um exemplo, né? Com 80 anos, se tu for fazer biópsia em todos os homens, muitos vão ter. Só que não vão morrer daquilo, né? A Tânia que falou da demora ali em relação ao câncer melanoma, ela disse que a funcionária dela esperou mais de 6 meses para que fizessem a cirurgia, inclusive o câncer evoluiu e teve que retirar os gânglios das axilas. A outro ouvinte diz, olá pessoal, estou acompanhando, se eu tivesse feito meu tratamento pelo SUS, eu não estaria falando com vocês agora. A questão da mamografia não foi esclarecida porque demora muito. Sou uma sobrevivente do câncer de mama, ela disse que fez tudo pelo convênio, né? A Helena Trapp, que manda o recado, ela diz, a mamografia fiz em novembro, meses de diferenças de um ano até o outro. 999787885. A partir dos 40, então, uma vez por ano, pelo menos? Anualmente. E como é que vai aumentando esse número de vezes com o aumento da idade? Ou não, permanece? É anual a partir dos 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Ministério da Saúde a partir dos 50. Bianual, mas preferencialmente anual. Tem uma diferença. A Helena só corrige aqui, ela disse, foi 9 meses de diferença de um exame até o outro. Bom, gente, a gente vai ter no final de semana, no domingo, Parque Rosa, alertando justamente para o aumento do número de casos de câncer de mama. Promoção aqui do Grupo Independente, parceria com o Hospital Bruno Born. Estarão lá, fala um pouco desse evento que começa às 3 horas da tarde ali no gramado cultural da Univates. Então, o que a gente gostaria de fazer, né? Tanto o HBB quanto a Rádio Independente, Univates, né? Unimed, convidar todas as mulheres e família e as famílias, né? Para participar desse evento, né? Porque está se criando toda uma estrutura para isso e que elas participem para também poder divulgar essa campanha. Essa importância da prevenção do câncer de mama, não só de mama, mas como também do colo do útero, né? Importante participar e divulgar isso também. Isso aí, então. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. É muito importante a gente falar também sobre prevenção. Claro que tem toda uma outra questão que é o tratamento, e isso a gente pode conversar numa outra oportunidade, como é feito o tratamento, a busca pela cura e os casos também, muitos de cura que a gente pode relatar, mas hoje especialmente sobre prevenção, já que estamos no Outubro Rosa, que é dedicado justamente à prevenção. Muito obrigada. Obrigado, Ricardo, Rita, aos ouvintes, né? Agradecer pela oportunidade de falar aqui para vocês. Muito obrigada pelo convite. Reforçar então o convite, né, Rita? Aqui a doutora Daiane Couto, também a Mariana Caselli, as duas que estiveram conosco aqui falando um pouco dessa questão do câncer de mama. Parque Rosa começa então às 3 horas da tarde no gramado cultural da Univates, nesse domingo, dia 20. Diversas atividades no palco principal, como aulão de atividade física da Unimed, o talk show com médicos do HBB, momento de celebração à vida, momento das vitoriosas, aquelas que conseguiram superar, né, o câncer de mama, e também a apresentação da Orquestra Gustavo Adolfo. Paralelamente, haverá chimarreada e Feira da Saúde, além de ações a cargo dos patrocinadores, que são Sicredi, Unimed, o HBB, IMEC e Univates. O evento que é aberto a todos os interessados e todas as atividades são gratuitas, então importante essa programação que acontece no domingo.